Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia. Que o Senhor conceda o que deseja o seu coração. E vai conceder, se você crer, você vai viver, tudo que tem que fazer é crer. Então creia, possua, não abra mão daquilo que o Senhor te prometeu, porque vai chegar. Nós passamos por aflições? São muitas, mas o Senhor nos livra de todas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele vai nos pedir coisas que para a nossa carne, decisões que para a nossa carne serão dolorosas? Sim, mas vai valer a pena no final. Nós constatamos que valeu. Todas as decisões que o Senhor me pediu que eu tomasse, que naquele momento foram desafiadoras, dolorosas, mais tarde eu vi o quanto valeu, o quanto foi importante. Então não tenha medo de tomar decisões, romper, dar os passos de fé, fazer o que é preciso. Faça o que é preciso. Um momento pode ser doloroso, mas é só um momento. Passa. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Depois da circuncisão, que foi um corte radical, doloroso na carne, e nessa época era física, né? O corte era físico, literalmente na carne. Agora é do coração. E ele fez esse corte aos 99 anos. Ele teve essa coragem de fazer essa aliança, esse corte doloroso, doeu, com certeza muito. Ele levou um tempo para se recuperar, com certeza, mas passou. E logo depois, ele já gerou Isaac, com base na aliança. Ele não gerou antes da aliança. Nós precisamos fazer uma aliança com o Senhor. Ele quer um compromisso sério. Algumas pessoas, elas querem intimidade sem compromisso. Elas querem viver tudo que Deus pode proporcionar, mas sem um compromisso, sem assumir um compromisso sério com Ele. Elas não querem fazer um corte na carne. E é por isso que elas também não vivem tudo que elas poderiam viver. E você sabe que um casal contou exatamente, cabe esse testemunho aqui, exatamente isso. Eles simpatizavam com Deus, com a igreja, com a palavra. Vinham aos domingos, quando não tinha algum evento no sábado, que daí estendia e não dava para dar. Ou alguma viagem. Então, quando eles tinham que viajar, viajavam mesmo. E aí tinha sempre isso na cabeça. Não,
mas eu amo, Deus sabe do meu coração. E aí, então, não, eu vou um dia, vou pegar um dia da semana, eu vou, e quando dá, porque Deus vai me entender. Então, a pessoa falava bonito, eles falavam bonito de Deus, simpatizavam, né? Como a mulher mesmo disse, eu amo a bispa. Mas ela foi vendo que ela tinha muitas coisas, ela via a bênção de Deus, mas não era plena. A saúde dela não estava plena, da família, dos filhos, né? A saúde emocional, ela percebia um vazio, uma insatisfação. Ela não vivia um casamento pleno. Ela não tinha uma segurança total naquele marido. Ela não confiava como... Ela tinha uma insegurança. Ela foi vendo que ela também tinha ido até um ponto. Ela não rompia essa barreira. E ela disse que... Por quê? Ela não queria abrir mão de viver do jeito dela. Então ela levantava a hora que ela queria, ela fazia o que ela queria. Deus não era a prioridade dela. Ela não estava fazendo nada pelo reino. Sabe assim, eu simpatizo. Mas não estou fazendo nada pelo reino, nada por ninguém. Eu vou à igreja quando dá, se der. Se não der, Deus vai me entender. Eu gosto de tudo, mas não assumo nada de verdade. Porque eu não quero abrir mão. Ela não queria abrir mão dos eventos dela, dos jantares dela, das viagens dela, do prazer dela, do clube, da piscina, dos eventos. Ela não queria. Ela não queria, porque eu tinha o evento tal, então não dava. Eu fui chamada no domingo para um almoço, então não dava. E assim por diante. Meu marido marcou uma viagem por tal período de férias, então não dá para fazer o propósito. E ela foi vendo que ela não estava vivendo plenamente. E você vê a mesma coisa que o Abraão. Ele vinha tomando decisões, mas a vida dele sofreu uma mudança radical quando a aliança foi feita. Foi quando o filho da promessa, leia o texto e você vai ver. Foi quando o filho da promessa veio. Antes, não veio. Então eu vejo que tem gente querendo viver tudo, mas também não quer entregar tudo, não quer fazer um corte na carne. E ela falou que um dia ela estava assistindo o programa e o senhor falou exatamente sobre circuncisão, sobre cortes, decisões. E ela disse, bispa, não é que eu não tinha ouvido sobre Deus ser a prioridade. É que não entrava. E eu também não queria. Eu não queria abrir mão. Só que eu também não estava bem. E não é porque eu não tinha uma boa casa, um bom carro, viagens, jantares. Não era para eu estar bem, ela falou. Era para eu estar bem, mas eu não estava. Eu estava tomando remédios para depressão, para ansiedade. Meus filhos já estavam na mesma situação. Eu não estava bem. Às vezes eu estava dentro da minha casa, uma casa tão bem construída, decorada, e eu me sentia sufocada, infeliz, vazia. Quantas vezes eu voltei daqueles jantares com pessoas importantes, vazia, infeliz. De eu passar a noite chorando, de eu acordar assim, arrebentada, não ter força para lavar o rosto, ela falou. Mas eu simpatizava com tudo.
Até que um dia o Senhor falou isso comigo. Que eu estava trocando coisas grandes por coisas passageiras, fugazes, momentâneas, que não estavam me preenchendo, me satisfazendo. Que eu estava vivendo uma vida vazia, egoísta. Ela falou. E quando ela tomou a decisão, ela influenciou a casa dela, ela, o marido, os filhos, foram libertos. Quando ela colocou Deus em primeiro lugar e fez a risca no chão, fez um corte na carne, ela falou, eu tinha que cortar um monte de coisas, começando pelo meu egoísmo, hedonismo. Eu vivi uma vida hedonista e egoísta. O meu padrão era hedonista, era um padrão hedonista. Era por isso que eu estava tão vazia e infeliz. Ela disse, eu tive que cortar amizades, lugares e coisas que eu gostava, só que não estavam me preenchendo. Naquele momento, momentaneamente, até parecia que eu estava bem, mas eu via que aquilo não me alimentava, eu precisava de Deus de verdade. Não simpatizar com as coisas de Deus, eu precisava assumir Deus de verdade. E ela disse que as decisões, para ela, para a carne dela, foram muito difíceis. Só que aquilo trouxe cura, vida, satisfação. Ela disse, a primeira vez que eu decidi fazer algo no reino, que foi ajudar na escolinha, eu saí tão cheia de vida, de realização, que eu nunca tinha sentido aquilo antes. Nunca. Nunca tinha sentido tanta paz. E ela falou, não vale. Sabe, às vezes a gente troca coisas tão importantes, tão poderosas, por coisas tão pequenas, tão insignificantes, que na verdade não estão fazendo diferença nenhuma na nossa vida. Então, quando o Abraão fez esse corte na carne, aos 99 anos, ele gerou Isaac, o filho da promessa. Você está vendo? Talvez o que está faltando para você pegar o seu Isaac, o sonho da sua vida, Isaac representa riso, para Deus encher sua boca de riso, é você fazer esse corte na carne, tirar coisas que para a sua carne são maravilhosas, incríveis, mas para o seu espírito está matando o seu espírito, está te afastando de Deus. Assuma Deus de verdade. Não fica aí simpatizando, achando lindo, maravilhoso. Assuma Deus de verdade na sua vida. Priorize-o. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer compromisso, ele quer entrega. Faça esse corte na carne. E você vai viver promessas de uma vida. Isaac era a promessa de uma vida. E o Isaac não chegava. Mas leia o texto, vai lá e lê em Gênesis. Quando ele fez o corte na carne, ele gerou Isaac. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaac. Foi por isso que ele gerou. E o circuncidou. Para que aquilo, quer dizer, para que continuasse. Ele circuncidou o filho. E o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Ele já passou esse padrão para o filho. Porque o pai passa para o filho. Os pais passam para os filhos. Pais que vivem essa vida onde Deus é a prioridade, ensinam os filhos. O pai passou pela circuncisão e circuncidou o filho. Por isso Abraão gerou Isaac e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaac gerou Jacó e os 12 patriarcas. Você vê que a coisa vai crescendo. Porque
estão sendo gerados com base na aliança com Deus. Só cresce. Você vê que vai crescendo. Os patriarcas. Agora olha isso aqui, ó. Tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Porque quando você está aliançado com Deus, você pode até sofrer algumas situações, mas Deus vai estar com você. E se Deus estiver com você, ó, e o libertou de todas as suas tribulações. As tribulações vieram, mas Deus libertou de todas. Dando a José favor e sabedoria diante do faraó. Você passa a viver uma vida livre, com favor, se você tem favor, tem sabedoria, não importa diante de quem você está. Ele estava diante do faraó. Era um homem ímpio? Era. Mas ele tinha Deus com ele, Deus estava com ele e o favoreceu e deu sabedoria a ele. E o que ninguém pôde fazer, os sábios, os poderosos da época não puderam interpretar. Os sábios e inteligentes, os mais inteligentes da época, não puderam interpretar o sonho do faraó. E sim José, porque Deus deu o quê? Favor e sabedoria para ele. Favor e sabedoria. É isso que Deus faz. O faraó estava rodeado das pessoas mais importantes e consideradas capazes? Sim. Mas quem pôde interpretar os sonhos dele? O homem de Deus. A mesma coisa aconteceu nos dias de Daniel. Nabucodonosor estava cercado das melhores, das pessoas mais capazes. Ele pegou os melhores e colocou com ele. E eles puderam interpretar os sonhos dele? Não. Não puderam. Quem pôde? O homem de Deus. É isso que muita gente não entende. Às vezes tem gente aí capaz, mais capaz que você, mas não tem o favor e a sabedoria de Deus. Porque é o favor e a sabedoria de Deus que fazem a diferença. Você precisa do favor e da sabedoria de Deus. E para isso você precisa estar aliançado com Ele. Você precisa fazer uma aliança com Ele, que começa com a circuncisão, com um corte na carne. José era um homem aliançado com Deus, que tinha passado pela circuncisão. Daniel também. Pessoas aliançadas, que tinham uma aliança com Deus, que fizeram um corte na carne. O Davi também. Tanto que ele olhou para o Golias e o chamou de incircunciso. O que ele estava dizendo? Esse sujeito é grandalhão, é fortão, mas ele é bem preparado, mas ele não tem aliança com Deus. Meu Deus, isso é forte demais. Uma pessoa olhar para aquele e dizer assim, sim, tá, ele é tudo isso que vocês estão dizendo, mas ele não tem aliança com Deus. Ele tem tudo, mas ele não tem o principal. Ele não tem aliança com Deus. Tá, ele tem tudo. Ele tem treinamento, ele tem tamanho, ele tem força, ele tá armado até os dentes, ele intimida, ele tem capacidade, mas ele não tem Deus, ele não tem a proteção de Deus, ele não tem aliança com Deus. Mas o pequenininho, jovenzinho Davi tinha, e foi ele que venceu. Foi ele. Todos aqueles sábios que estavam ao redor do faraó tinham tudo, mas não tinham aliança com Deus. Mas José tinha. Todos aqueles sábios e nobres e magos que estavam ao redor de Nabucodonosor
tinham capacidade de forma natural, humana. Eles tinham tudo, só não tinham aliança com Deus. Mas Daniel tinha. É isso que você tem que entender. Você pode ter tudo, mas se você não tem uma aliança com Deus, te falta o principal. Se você não assume o Senhor, vai sempre faltar o principal. Porque o mundo não te dá paz, dinheiro não dá paz, não. Você pode morar, gente, eu já entrei em mansões. Coisas assim, de encher os olhos. De passar pela garagem e ter carros que o mais barato custava 500 e tantos mil. O mais barato. O mais simplesinho dos carros. E de você entrar no quarto, o criado da pessoa está lotado de medicamentos controlados. Da pessoa está ali, sabe, jogada, descabelada, de qualquer jeito, nem cheirando bem, naquela cama enorme. Então, assim, você pode ter tudo. Mas se você não tiver uma aliança com Deus, um relacionamento com o Senhor, te falta o principal. O principal é Deus. E é Ele que nos livra de tribulações e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Porque ele tinha uma aliança com Deus. Ele recebeu favor e sabedoria. Quem era o José perto daquelas pessoas? Um estrangeiro, escravo e presidiário. E foi ele que passou a governar todos eles, chefiar todos eles, liderar todos eles. Você está vendo? Ele passou na frente de todo mundo porque ele tinha uma aliança com Deus. Abraão se tornou pai de uma nação porque ele fez uma aliança com Deus aos 99 anos. É isso aí. Ouça a palavra do Senhor. O que Deus está falando com você? Você sabe, não é? Então, ao invés de você ficar aí se chateando, se frustrando e até perguntando, não sei, não, você sabe. Talvez você não quer. Você acha difícil soltar algumas coisas. Mas vale a pena. Eu estou caminhando com Deus há muito tempo. E tudo que Deus me pediu, por mais doloroso que foi para o meu bem. E todas as pessoas que eu encontrei, que eu vi se jogar no Senhor, fazer uma aliança com Ele, um corte na carne, ficaram melhores, se tornaram pessoas fortes, felizes, triunfaram, foram colocadas por cabeça. Deus tem o melhor para você. Mas Ele quer um coração inteiro. Faça uma aliança com Ele. Entrega tudo. Solta. Porque Deus vai te colocar por cabeça. Vai te dar favor, sabedoria. E você vai prevalecer. Vai sobressair. Você vai ver a diferença na sua vida e as pessoas verão. Porque Deus, Ele faz na vida da pessoa, Ele fez na vida do Abraão e através dele. Ele fez na vida do José e através dele. Na vida do Daniel e através dele. Deixa Deus fazer na sua vida. E você vai ver o que Ele vai fazer através de você. Levanta. Não tenha medo de romper, de tomar decisões, de fazer um corte na carne, por mais doloroso que seja. Talvez tem coisas aí que você está segurando, que você acha tão difícil soltar, que na verdade não vão fazer diferença nenhuma pelo que Deus vai fazer na sua vida. Quando a gente faz o corte, quando Abraão fez, doeu.
Até porque ele já fez tardio, né? Doeu. Mas passou. E o que ficou foi a proteção, a grandeza, o favor de Deus, o cumprimento de promessas, que valeu cada dor. Valeu a dor, valeu aqueles momentos que passam. A dor passou e ficou a bênção. Então faça o corte. Porque pode doer agora, mas vai passar. E o que vai ficar é a bênção de Deus na sua vida. Deus tem favor e sabedoria para você. Dê lugar. Porque com o favor e a sabedoria do Senhor na sua vida, você vai passar na frente de muita gente, como aconteceu com José. Deus está dizendo, ó, ele era com José. E ele é com você. E ele quer mostrar a força dele. E ele só não tem podido, provavelmente, fazer mais exatamente porque ele está esperando uma decisão radical da sua parte. Neemias tomou uma decisão forte, radical. Ele rompeu com aquela vida confortável, com aquele lugar bonito. Ele abraçou o chamado dele. Ele entendeu que aquelas muralhas eram o destino dele. Ele investiu a vida dele naquilo. E por isso, Deus pôde promovê-lo altamente. Deus fez na vida dele, através dele, e faz até hoje. Porque a fé de Neemias tem edificado a minha vida e a sua vida. Levante-se. A vida que vale a pena ser vivida é aquela que é vivida para Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra, Senhor, tenha iluminado o entendimento de cada pessoa. Sim, tenha colocado luz nessas trevas. Que ela esteja vendo, entendendo, compreendendo plenamente aquilo que talvez estava oculto aos olhos dela, ou que ela estava ignorando, não queria ver. Senhor, eu oro para que ela tenha a força para fazer o que é preciso, tomar as decisões que são necessárias e viver a sua glória, porque ela viverá. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, eu ligo aqui na terra essas vitórias para que sejam ligadas no céu. Eu concordo com essas vitórias. Que ela viva, Senhor, plenamente o destino dela. Que a paz domine o coração dela, a alegria, a força, que ela seja guiada pelo Espírito. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido renovadas e fortalecidas, que mentes tenham sido renovadas, que a palavra tenha tomado os corações e que eu deixe um povo forte e decidido. Corações inteiros, porque quando o Senhor tem tudo de nós, nós temos tudo do Senhor. Obrigada pela sua bondade e fidelidade, eu peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje o clamor dos 52 dias. É tempo de restauração em todos os horários. Amanhã casa firme. Sexta-feira o 6º jejum. E assim nós vamos. De glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente. É sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.